Bem-vindos ao Samurai Recap. Pessoal, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal. Hoje estarei trazendo o compilado da parte 1 e 2 do protagonista que foi expulso de sua seita e vai buscar vingança. E desde já, peço seu like e se inscreva no canal para continuar nos apoiando e para que eu possa estar trazendo a próxima parte dessa obra. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. A nossa história começa em lugar chamado Monte Yun, comandada pela seita Zen-Yun, onde nós já vemos nosso protagonista, Ye Shen, sendo expulso da seita por causa dos seus dantian quebrados, que o impediam de cultivar e praticar artes marciais. Porém o protagonista tenta argumentar, mas o ancião da seita manda o nosso prota calar a boca e diz para ele não ficar tentando criar desculpas. Mas Ye Shen pensa que fez tanto pela seita e agora está sendo tratado como um lixo. Enquanto isso, voltamos nas memórias do nosso protagonista. Há 3 dias atrás, vemos nosso protagonista correndo enquanto carregava uma caixa, e enquanto ele fugia ele era atacado. E então nos é revelado a silhueta do homem que estava atacando Shen Tian. Ele humilha o protagonista com palavras e pede para ele entregar a caixa que continha o elixir, e quem sabe ele pouparia a vida medíocre do nosso prota. Também nos é revelado que o nome do vilão é Lu Shi, e ele faz parte da seita Qin. Porém Yen recusa sua proposta, e diz que se ele quer a caixa com o elixir o homem tinha que tirar dele a força. Com isso, o protagonista ataca o vilão. Porém ele rapidamente desvia do seu ataque sem esforço nenhum. E sem ele perceber, o vilão aparece atrás do prota quase cortando seu pescoço. Porém Yen, recebendo um corte de raspão, desvia por sorte no último segundo. Porém o vilão continua sua investida com o ataque do Honda do Street Fight, que causa grandes danos a Yen. Quando o prota consegue se afastar, ele pensa que por sorte o seu inimigo não acertou seus pontos críticos. Porém o vilão prefere ficar brincando com sua vida. Ainda assim, Yen decidiu não recuar e tenta atacá-lo. Mas o Lu Zi bloqueia seu ataque com facilidade. O vilão fica sério e prende Yen com seu poder. E com mais um ataque Lu Zi danifica os meridianos do nosso protagonista. E nesse momento ele pensa que o vilão não só danificou os seus meridianos, como também pegou a caixa que continha o elixir, e tudo isso tão facilmente. Enquanto o prota pensava nisso, ele ia perdendo a sua consciência. E antes de fechar os olhos ele vê Zilu indo embora com a caixa. Isso é quando voltamos ao presente. Quando o líder da seita diz que tentou cuidar da saúde do protagonista durante 3 dias. Yen continua tentando argumentar, o chamando de mestre. E diz que ele está na seita desde quando era criança. E agora o seu mestre a quem tanto admirava estava sendo muito cruel com ele. Depois de dizer essas palavras, e não obter uma resposta positiva, o protagonista se conforma. E diz que a partir daquele dia, ele não faria mais parte daquela seita. E em seus pensamentos ele diz que fez muito por aquele lugar, e que uma escola de artes marciais que trata seus alunos dessa maneira é repugnante aos olhos dele. E enquanto Yen descia da escadaria da seita, os figurantes murmuravam baixinho, chamando nosso protagonista de lixo e inútil. De repente outro figurante no meio dos discípulos diz que o lixo do protagonista foi expulso da seita, que ele agora faz parte do passado. E que graças a Deus ele nunca mais irá incomodá-los. Um discípulo da seita até tenta argumentar dizendo que Yen sempre os tratou bem e que por isso deveriam o levar até a saída como sinal de respeito. Mas outros figurantes dizem que não levariam alguém tão inútil que perdeu o seu cultivo. Enquanto o prota continuava a caminhar aparece um discípulo exibido. E o nome dele era Zhao Kang. E ele começa a zombar falando que o protagonista foi expulso da seita. O personagem principal finge que ele nem existe, e passa direto, só que o amostradinho tenta chamar a atenção do prota. Debochando, o vilão diz para Yen não ficar triste,
E rindo ele diz que ver o seu irmão mais novo daquela forma partia o coração dele. E ele continua falando em tom de deboche para o protagonista não ir embora. De saco cheio. Yen-Chin diz para Zhao Kang sair da frente. Só que logo ele revela seu jeito desprezível, e diz que nunca sairia do caminho para um inútil como ele. Ainda zombando, ele fala que o protagonista não tem o mesmo poder que tinha antes, e que era para um lixo como ele parar de agir como superior. O amostradinho continua falando que se Yen-Chen quiser passar iria facilitar as coisas para ele. Kang diz que Yen-Chen teria que ajoelhar perante ele, e que se continuasse rastejando entre as suas pernas, talvez ele ganharia até uma pedra espiritual como recompensa. Zhao Kang continua rindo, enquanto nosso protagonista olha para ele com uma cara feia. Um discípulo da seita tenta defender Yen-Chen, dizendo que Zhao Kang estava exagerando. Mas logo o retardado manda o figurante calar a boca, senão ele iria conhecer Jesus mais cedo. E nesse meio tempo, outros discípulos estavam rindo, e mandaram Yen-Chen se rastejar. Só que quando eles nem imaginam, aparece uma beldade, e todos os gados figurantes começam a olhar para ela com um olhar de admiração. Logo nos é dito por um dos gados que o nome da nossa beldade era Ning Xuan. Todos os figurantes falam que ela é muito linda. Logo depois de vê-la, o amostradinho como um dos gados olha para ela com um olhar apaixonado, logo ele vai para cima da jovem dama tentando impressioná-la. Porém, como se ele não existisse, ela o deixa falando sozinho, e vai na direção do nosso protagonista, o que deixa o gado do vilão morrendo de raiva. Meus amigos, parece que nosso prota mesmo sem cultivo, faz mais sucesso com as mulheres do que todos os figurantes. Voltando à história. A nossa heroína para ao lado do protagonista, o chamando pelo nome. Ela se despede dizendo adeus e que deseja boa sorte. Yen-Chen com uma cara de triste, pergunta por que ela fez isso. E se ela está sentindo pena. Porém, ele diz que não precisa disso. Yen-Chen olha para a irmã Xuan com um olhar abatido e diz para ela se cuidar. E ela também o olha com um olhar triste, pois eles pareciam se gostar. E logo depois disso, o protagonista começa a ir embora, indo em direção da floresta. Chegando à noite. Yen-Chen estava em um lugar deitado na grama, e ele estava lembrando em como antes de perder o seu cultivo era bem tratado por todos na seita. Pelo mestre, pela irmã Xuan, até pelo próprio Zhao Kang e os discípulos. Refletindo sobre isso, ele diz que não tem mais um lar, e nem para onde ir. Porém, de repente o protagonista vê algo semelhante a um cometa caindo do céu. E logo ele chega à conclusão que é uma estrela em chamas. Ele diz consigo mesmo, que é raro uma estrela cair do céu, e que talvez possa ser algum tesouro ou algum artefato. Por isso enquanto o objeto cai do céu Yen-Chen vai atrás dele. E quando encontra os destroços, o protagonista fica surpreso, porque aquilo não era algo comum. Aquela estrela na verdade era um fogo espiritual. Yen-Chen ficou um tempo olhando para a chama. Isso porque o que chamou sua atenção foi a coloração que era totalmente diferente de outros tipos de fogo espiritual. A chama tinha uma cor dourada, e quando ele decidiu se aproximar da chama, logo ele percebeu que assim como ele, a chama dourada estava perdida e também não tinha um lar. Por isso ele estendeu a mão para pegá-la, e logo quando o fogo está nas suas mãos Yen-Chen fica surpreso e admirado. Quando ele menos espera, a chama entra em seu corpo. Nesse momento o protagonista sente todos os seus pontos de energia se conectando. E logo o fogo espiritual entra nos seus meridianos e o transborda com seu poder. Yen-Chen sente um calor reconfortante em seu corpo, e então ele começa a perceber que aos poucos o seu núcleo de cultivo está sendo restaurado. Só que diferente de antes ele fica assustado, porque os meridianos dele estão armazenando mais energia, e ficando muito mais forte. Isso fez o prota ficar com medo, pois tinha a chance do seu corpo explodir, quando de repente ele começa a sentir uma grande dor em seu corpo. Porém ele pensa na humilhação que sofreu por todos da seita, e logo se concentra para resistir à dor. Mas, é nesse momento que Yen-Chen, sem se dar conta, acaba percebendo algo que nunca teria chance em ver durante sua vida.
que era o mar da alma divina, que só pode ser despertado por grandes cultivadores em sua consciência. Surpreso, é quando Yen-Chen repara no meio da alma divina, e lá estava a chama espiritual, iluminando todo o ambiente com sua cor dourada. Quando nos é revelado que existe 6 tipos de domínio: domínio da condensação de Qi, domínio da criação do fundamento, domínio da formação do núcleo, domínio da alma vazia, domínio do meio imortal, e domínio do imortal. Nesse tempo Yen-Chen começa a cultivar toda a energia da natureza ao seu redor, seja ela das árvores ou do ar, parecendo uma mistura de modo Sanin com o Super Saiyajin. Enquanto isso nosso prota começa a transbordar energia, e seus olhos ficam dourados. Ele pensa consigo mesmo, que seu cultivo está muito além do que ele tinha antes, e que apenas aqueles que se dedicam a vida inteira à cultivação para alcançar o domínio do meio mortal, conseguem despertar o mar da alma divina em sua consciência. Meus amigos, o monstro está saindo da jaula. Parece que nosso prota ganhou um hack para assolar figurantes. O fogo espiritual termina de absorver a grande quantidade de energia ao seu redor, e logo depois ele se estabiliza no núcleo de cultivo de Yen-Chen. E então nosso protagonista cai desmaiado por causa da quantidade de energia que ele absorveu. Quando amanhece, Yen-Chen acorda em um lugar totalmente desconhecido. Olhando ao seu redor, ele vê um menino que com um sorriso chama ele de irmão. O garoto fala que está aliviado porque Yen-Chen finalmente acordou. O protagonista pergunta quem era aquele menino, e que lugar era aquele. Revelando seu nome, a criança diz que ele era Gao-Wai, e que seu avô o encontrou na floresta durante a noite passada, e então o trouxeram para casa. O garoto continua dizendo para ele não se preocupar porque ele está seguro, isso porque ele está na seita espiritual em Gyue. Isso acaba deixando Yen-Chen surpreso. Nos é explicado que no Império de Shu existem 3 grandes seitas que dominam o sul desse império. A seita Zen-Yun, que é a seita que nosso protagonista foi expulso. A seita King-Yun. E a seita Engyue, que é aonde Yen-Chen acaba de acordar. Também nos é dito que o Palácio Sanguinário é a força que domina a parte norte do Império. Logo essa notícia deixa o protagonista pensativo, porque a seita Zen-Yun e a seita Engyue não se gostam, e isso faz com que elas vivam em conflito. Yen-Chen fica pensando que seu destino é mesmo interessante, porque não faz muito tempo em que ele foi expulso e humilhado pela seita Zen-Yun. E logo depois, por ironia do destino, ele acaba parando em um lugar que, assim como ele, não gosta daquela seita. O garoto interrompe seus pensamentos, e diz que o prota parece estar com fome, e ele diz que irá sair para preparar alguma coisa para o prota comer. Yen-Chen olha para Gao-Wai com um sorriso no rosto, e então, logo depois do menino sair, o protagonista se concentra e sente o fogo espiritual circulando em seu corpo. E então ele pensa que o ocorrido que aconteceu na noite passada não foi um sonho. E então, ele invoca a chama em suas mãos, e olhando para ela, Yen-Chen faz um juramento. Ele diz que em breve ele irá se vingar de todos que humilharam ele. Voltando a si, o protagonista escuta o garoto chamando ele para comer. Quando ele sai na porta de casa ele vê mais uma pessoa, que era o avô do menino, porém o que chamou a atenção de Yen-Chen foi uma águia gigante que estava com eles. O velho olha para Yen-Chen e diz que eles são pobres, mas apesar da refeição simples, ela vai ajudar o protagonista a se recuperar, só que ainda em choque Yen-Chen continua olhando para a águia, e logo percebe que ela é uma besta espiritual. E enquanto o prota senta na mesa, ele é muito bem tratado pelo ancião, que disse para ele não se segurar e comer tudo, pois ele parecia estar com muita fome. E nesse momento Yen-Chen agradece por tudo que o velho e o garoto fizeram por ele. O velho humilde disse que não precisava agradecer e que é seu dever ajudar a quem precisa. Enquanto eles comiam, a águia ficava encarando Yen-Chen com uma cara feia, por isso o garoto chama a atenção dela e manda ela parar de olhar para o protagonista. Nesse momento, o velho repara que Yen-Chen é um cultivador, e pergunta de qual seita ele veio. O protagonista cabisbaixo diz que não pertence a nenhuma seita e que ele é apenas um viajante. O velho diz que era uma pena, porque ele ainda é muito jovem,
e por isso precisava de uma seita para cultivar. Ele continua falando que o fato dele se juntar a uma seita marcial irá ajudá-lo a conseguir recursos, que podem ajudar ele a avançar em sua cultivação sem se preocupar com o seu futuro, contando com a ajuda e a proteção da seita. Yan Chen lembra que quando fazia parte da seita Zen 1, ninguém mexia com ele. Logo o protagonista concorda com o velho, e diz ser verdade o que o ancião acabou de falar. E nesse momento Yan Chen pensa que não é seguro para um cultivador ficar sem seita, pois ele precisava de recursos e também precisava ter proteção. Foi então que o senhor de idade perguntou a Yan Chen se ele teria interesse em se tornar um discípulo da seita Yue. O nosso protagonista diz que tem interesse, mas até onde ele sabe, não é fácil conseguir virar um discípulo dessa seita, pois além de famosa, é uma seita com muitos discípulos. O velho olha para o prota com um sorriso gentil em seu rosto, e diz que era para ele não se preocupar com isso, pois ele iria escrever uma carta de recomendação para o prota entregar a seita e assim, será mais fácil ele conseguir entrar. Yan Chen agradece o ancião por tudo o que ele está fazendo, e que a carta será de grande ajuda. O velho diz não é nada demais, e que além disso, ele acredita que o fato dele ter encontrado nosso prota, para ele foi obra do destino. Enquanto isso, eles continuavam comendo em um ambiente agradável e feliz. Quando de repente, aparece alguém chutando a porta do velho com um sorriso maligno no rosto, o que deixa todos surpresos. Nos é revelado que o nome daquele que chutou a porta é Zantal. Ele manda o velho entregar aquilo que ele pede o mais rápido possível, ou não culpar ele por ser agressivo. O velho diz que não tem mais o que ele está pedindo. Zantal se aproxima do senhor, e nesse momento ele derruba a mesa que todos estavam comendo, e então o vilão pisa no velho. Zantal continua dizendo que deu uma chance pro velho, e ele não soube aproveitar. Nesse momento a águia avança para acabar com o vilão, enquanto ela abre as asas e mostram suas garras. Zantal, com um sorriso maligno no rosto, fala que aquela águia era inútil, e que iria destruí-la. Nesse momento o vilão invoca um poder em suas mãos e joga na ave. Ela cai no chão gravemente ferida, enquanto isso o garotinho vai até ela e começa a chorar, fazendo Zantal rir e debochar da criança. O vilão, com um sorriso no rosto, manda o garotinho calar a boca, e falando para ele desistir, senão ele iria fazer o menino sentir mais dor, ao ponto dele pedir para ser destruído. Zantal diz para entregar o que ele pede, antes que ele seja ainda mais cruel. Zantal começa a gargalhar mostrando o quanto é maligno, quando ele sente uma mão tocando em seu ombro. E se virando para olhar para trás, ele acaba enxergando Yan Chen, com um sorriso sarcástico para ele. Logo, o protagonista liga o modo solador e ataca Zantal, que nem viu a velocidade do seu golpe. O vilão caído e com o rosto inchado pergunta se o protagonista está cansado de viver, e como ele ousava tocar nele. Porém Yan Chen, fingindo que não ouviu, continua atacando o figurante, e jogando ele contra o chão. Nesse momento ele começa a reclamar de dor, pois o ataque foi tão forte que quebrou o chão. Isso faz o ancião ficar surpreso, porque Zantal está na segunda camada da condensação de Qi, e mesmo assim ele foi derrotado com um único golpe. O velho pensa que apesar do ataque ser surpresa, ele foi impressionante. Após isso, Yan Chen expulsa Zantal da casa e diz que ele mereceu tudo isso, pois os deuses estão assistindo tudo o que ele fez, e por isso o vilão precisa se arrepender dos seus atos. Chegando à noite, o ancião agradece por Yan Chen ter o salvado, pois se ele não estivesse ali, ele não sabia o que poderia acontecer. Yan Chen diz que o velho não precisa agradecer, ainda mais depois de tudo que o velho fez por ele. Yan Chen continua dizendo que isso também era o certo a se fazer nessa situação. O senhor de idade fala para Yan Chen que na verdade, ele era um ancião da seita Yue, mas depois de cometer um crime grave, ele foi banido. O velho também revela que Zantal era seu discípulo, por isso ele se culpa pelo vilão ser assim, porque isso mostrava que ele não tinha ensinado a ele direito. Yan Chen diz que um mestre mostra o caminho, mas só o discípulo decide se vai seguir o mesmo caminho do seu mestre. O prota conclui que Zantal está assim por conta de suas próprias escolhas,
e por isso o ancião não precisava se sentir culpado. Huy interrompe a conversa e fala para o nosso prota que Zantal pegou tudo que o seu avô tinha, e ainda assim continuava indo até lá para os intimidar sempre que podia, isso porque ele está atrás do livro de habilidade celestial. Chen, ouvindo isso, fica surpreso, isso porque ele lembra que existem 3 grandes tesouros sagrados na seita Engyue, e um deles é o livro de habilidade celestial, que depois de ser cultivado aumenta o verdadeiro chi de um cultivador em pouco tempo. O protagonista conclui seu pensamento ficando ainda mais curioso sobre o ancião, porque essa é uma habilidade muito preciosa e rara, e nunca seria entregue para qualquer pessoa, porém esse senhor tem esse livro em mãos, isso mostra o quão misterioso ele é. Na manhã seguinte, o velho diz para nosso protagonista que tinha terminado de escrever a carta, e que era para ele levar até a seita. O velho continua dizendo que o talento de Chen era grande, e por isso não deveria ser desperdiçado. Ele também entrega ao protagonista um manual para iniciante e deveria ler antes de chegar à seita. Chen, mais uma vez, volta a cultivar sua chama dourada, por isso ele decide experimentar uma habilidade antes de ir. O prota dá um golpe, e sai pequenos raios de suas mãos, e ele acaba chamando o golpe de Palma do Trovão. Satisfeito com o golpe, Chen diz que a Palma do Trovão é uma habilidade de ataque muito poderosa, e por isso pode ter um impacto esmagador, tanto no oponente, quanto no cultivador que lança essa técnica. Isso porque essa habilidade exige que o corpo do cultivador seja forte e resistente, caso contrário pode machucar seus meridianos, porém a vantagem é que pode fazer grandes danos aos seus inimigos. Chen diz que mesmo tendo fogo espiritual fortalecendo seu corpo, ele ainda precisa tomar cuidado ao utilizar essa habilidade. E nesse momento o protagonista começa a ir em direção da seita Engyue. E no manual que o velho entregou a Chen, nos é explicado algumas informações sobre a seita. A seita Engyue é composta por 2 salões, 2 jardins, 3 montanhas e 8 pavilhões. O salão número 1 é onde julgam os anciões da seita, e o número 2 é onde julgam os discípulos. Já os jardins é onde se guardam as ervas espirituais e contém cavernas para cultivo. Já os 8 pavilhões são quase como 8 famílias, e cada um tem uma determinada função dentro da seita. Isso é quando voltamos para Chen, apresentando a carta do ancião na seita. Ele diz que veio para se tornar discípulo da seita, e que a carta de recomendação veio do antigo ancião Feng Nian. Dentro da sala de apresentação estavam muitos mestres, e eles ficaram surpresos quando nosso protagonista disse que quem o recomendou foi o Sr. Feng Nian. Um ancião alegre fala que eles teriam que discutir o assunto mais importante. Quem seria o mestre do nosso protagonista? Um ancião interessado pergunta a Chen quantos anos ele tinha, e ele responde que tinha 16. Quando os anciões ouviram a idade do prota, eles se assustaram. Isso porque quanto mais velho um artista marcial começa a cultivar, menos talento e desenvolvimento ele vai ter. Nesse momento, os anciões começaram a fugir dando desculpas, dizendo que tinha assuntos para resolver, outro disse que tinha que ver como estavam seus discípulos. O ancião que administrava o lugar ficou desesperado com a rápida fuga dos anciões, porém de longe, um ancião disse que nunca poderiam aceitar um discípulo tão velho e não qualificado, e ele conclui que o protagonista vir para a seita tão tarde só mostrava que ele era sem talento. O administrador fica com pena de Chen, e disse que ele deveria ter vivido uma vida difícil, porém ele poderia ficar treinando como discípulo externo da seita se ele quisesse. O protagonista diz que não tinha problemas e que ele iria se esforçar para se tornar um discípulo interno. O administrador termina de fazer o cartão de identidade do protagonista, e ele diz que, como Chen não era um discípulo interno da seita, ele não era qualificado para receber recursos ou habilidades da seita, e além disso o frasco de elixir, que ele estava dando para Chen era o único que ele iria receber. Chen agradece o ancião, e ele diz que se o prota quiser se tornar um discípulo interno, ele teria que se esforçar, que em 3 meses ele iria ver o resultado do nosso protagonista. O administrador conclui dizendo para ele ir ao pavilhão das armas espirituais, e que lá, ele poderia escolher uma arma.
Chegando no local, nos é revelado que o ancião de lá se chama Zou Dafu. Ele diz pro protagonista que nunca o tinha visto por ali antes, e Entien diz que acabou de receber o título de discípulo externo, e o ancião pediu para ele ir escolher uma arma. Dafu diz que o protagonista podia entrar e procurar alguma arma que ele goste, porém ele diz que discípulos externos só poderia pegar as armas do primeiro andar. Entrando no galpão, Entien analisa as armas, e diz que todas elas eram inúteis e de grau inferior, porém o prota continua procurando, segurando uma arma de cada vez. Observação: tinha até a manopla do Thanos naquele lugar. Como ele não queria fazer ninguém virar pó, ou lutar com os Vingadores, Entien pensa que nenhuma arma prestava naquele lugar. De repente, a chama em seu corpo começa a reagir a uma espada que parecia jogada no local. É quando ele dá de cara com uma espada negra, e nela estava escrito um nome. A espada se chamava Destruidora Celestial. Entien, ao pegar a espada, nota que ela é muito pesada e ele pensa que, se um cultivador usar essa espada para lutar contra um inimigo, acabaria exausto antes de derrotar o seu oponente. Entien diz a si mesmo que, mesmo assim, ao tocar a espada, ela passa uma impressão estranha. Ele continua falando das características da espada dizendo que ela não era afiada, por isso não foi feito para acabar com alguém. Porém ele pensa que talvez o propósito da espada é esmagar o oponente, por isso se ele treinar, não seria uma decisão ruim ficar com a espada. Após decidir ficar com ela, e saindo do salão das armas, o seu barriga diz pro protagonista que ele tem um corpo pequeno, e por qual o motivo que ele escolheu essa espada, pois parecia uma má escolha. O prota responde com sinceridade, e diz que essa espada parece conter um grande segredo. Entien continua falando e pergunta qual é a origem dessa espada. Dafu responde que a espada já estava no pavilhão das armas quando ele se tornou ancião, por isso a sua origem é desconhecida, mas pelo que ele sabe, a espada está na seita há mais de 100 anos. O seu barriga mais uma vez aconselha nosso protagonista a trocar de espada, porque ela é muito pesada, e sua lâmina não era afiada. Ele diz que o prota poderia escolher outra arma mais leve e adequada para ele. O protagonista diz que prefere ficar com aquela espada, porém o seu barriga chama Entien de teimoso e diz que ele pode ficar com ela, se é o que ele realmente quer. O prota agradece e logo vai embora. Enquanto Entien andava, todos os discípulos olhavam para ele, isso porque o que chamava a atenção era a espada destruidora celestial. Ela era conhecida por todos os discípulos por ser uma espada ruim, e eles comentavam que nunca tinham visto o protagonista na seita, e que provavelmente ele era novo. Todos dizem que o protagonista era maluco por pegar aquela espada, alguns dizem que sua cultivação é fraca, mas ele parece ser forte por carregar aquela espada. Enquanto ele andava, os discípulos olhavam para o céu, e comentam que pelo uniforme, quem estava passando por ali eram os discípulos da seita Zen-Yun. E Entien, quando olha para o céu, percebe que era ninguém menos do que a Ning Xuan e outros discípulos. Ele pensa que nunca iria esperar ver o pessoal da sua antiga seita tão cedo. Olhando para o céu, Entien diz que um dia ele iria se vingar por tudo o que fizeram. Voando sobre aquele local, Ning Xuan diz em seus pensamentos que sentiu uma aura e um sentimento familiar. Ao ser perguntada por um dos discípulos se aconteceu alguma coisa, ela diz que não era nada. Depois disso, chegando em um lugar isolado, Entien libera uma gota de seu poder sobre a espada. Quando de repente ela começa a reagir e liberar uma energia dourada como a do seu fogo espiritual. A energia da espada começa a entrar no corpo do nosso protagonista, e então começa a passar para Entien uma nova técnica de artes marcial. Caindo ajoelhado com a pressão do seu poder, o protagonista pensa que essa técnica é muito forte. Por isso o nome dela era Corpo Devastador Violento. Entien pensa que era engraçado o fato da espada que todos achavam ruim ter uma técnica tão incrível. O prota conclui dizendo que, ainda bem que foi ele que encontrou um tesouro tão incrível como esse. Nesse momento o nosso protagonista começa a cultivar, e o segredo da técnica começa a entrar no corpo dele como a marca da maldição do Orochimaru. Entien diz que depois de cultivar, está começando a ter resultados e ser recompensado. Ele bebe o elixir espiritual que ganhou do mestre,
e diz que o elixir espiritual é realmente refrescante, e que precisaria conseguir mais para continuar cultivando. Yen pensa que vai precisar pegar algumas missões da seita em troca de mais elixir. Quando ele chega no local, todos pensam que ele deve ter batido a cabeça por escolher aquela espada. O protagonista para no quadro das missões e ele escolhe uma missão de caçar lobo de sangue. No momento em que ele ia pegar a placa da missão, um discípulo folgado empurra nosso protagonista e diz que vai pegar a missão que o protagonista tinha escolhido. Nos é revelado que o nome desse intrometido é Zhao Long. Ele olha para a cara do nosso protagonista debochando e pergunta se Yen tinha algum problema com isso. Yen olha para o vilão e zomba da cara dele dizendo que, já que o vilão fazia tanta questão da missão, ele deixaria o Zhao Long ficar com ela. E então um dos capangas tenta segurar no ombro do protagonista para tentar intimidá-lo, mas Yen libera sua aura e o capanga fica assustado. Yen diz que não precisava dificultar as coisas e que eles não eram inimigos. O figurante fica vermelho de raiva e diz que sim, eles eram inimigos desde o momento em que ele deu uma surra em Zantal, pois ele era seu irmão. Zhao Long continua falando que é para ele ter em mente que, quem bate no seu irmão, está destinado a conhecer Jesus mais cedo. O protagonista debochando disse pro vilão não ficar com raiva, e que ele só se defendeu dos ataques de Zantal. Yen pensa que a força do Zhao Long está na quinta camada de condensação de que, por isso não tem como ele perder contra esse figurante. O vilão começa a rir, e diz que vai adorar vingar o seu irmão. Ele continua falando que o protagonista tem um sorriso muito cínico, e por isso vai dar uma lição nele. Enquanto isso Zhao Long cerra as mãos, e invoca sua aura roxa. Os capangas do figurante pensam que Yen é louco e idiota por provocar o Zhao Long. Isso é quando aparece um ancião do salão dizendo que eles estão causando tumulto. O velho diz que no salão de missões não era lugar para lutar, e sim na arena de combate. O vilão desiste de atacar o prota, e antes de ir embora ele diz para Yen ter cuidado, porque mais cedo ou mais tarde ele iria se vingar. Yen com um sorriso no rosto diz que estará esperando ansiosamente. Voltando ao quadro de missões. Como o protagonista não conseguiu a missão do lobo de sangue, ele escolhe a missão de caçar lobo infernal. Durante a noite, Yen escala uma montanha para procurar o lobo. Quando ele chega no topo da montanha ele dá de cara com uma erva espiritual que era difícil de achar, o que deixa o prota alegre. E enquanto o prota está recolhendo a erva espiritual, o lobo infernal aparece atrás dele. Yen diz que teve sorte que o lobo foi até ele, pois agora não precisa procurá-lo. O lobo infernal lança uma onda de chamas em cima do nosso protagonista, que com um golpe de sua espada, corta as chamas ao meio acertando o lobo em cheio, e o derrotando. Yen pega o núcleo da besta, e diz que concluiu sua missão. Quando de repente alguém ataca Yen escondido. O prota pergunta quem tem coragem de atacá-lo em um território neutro. Isso é quando surge uma voz de atrás dos arbustos elogiando a percepção do protagonista. É revelado que quem atacou Yen foi um velho, que diz para o protagonista entregar tudo o que estiver com ele, só então irá poupá-lo, pois se ele se recusar a entregar os itens ele iria sofrer dolorosamente. Yen diz que a coisa velha tem problema na cabeça, e não tem como entregar um tesouro para alguém na primeira camada da condensação de Ki. O velho ataca Yen com sua aura, e diz para o protagonista não culpá-lo por ele ir jogar no Vasco tão novo. Rindo, Yen diz para ele não se preocupar porque ele não irá culpá-lo. Isso é quando Yen acerta o velho com a palma do trovão. Com o impacto do golpe, o velho cai no chão, e logo depois Yen acerta um ataque vital no estômago dele. O velho diz que era impossível o protagonista se mover, pois ele tinha lançado nele sua aura venenosa. O prota diz que realmente foi envenenado, mas graças ao seu fogo espiritual ele foi purificado. E com isso o velho foi de arrasta para cima. Yen pega as coisas do velho, e diz que o velhote tinha muita coisa boa guardada com ele, pois ele tinha elixir e pedras espirituais que iriam ajudá-lo a ficar ainda mais poderoso. Nisso é quando o prota acha um livro de habilidade bestial nas coisas do velho, e ele diz que aquela era uma habilidade incrível e misteriosa.
Feliz, Yan Chen passa o dia inteiro treinando as habilidades do livro. E chegando à noite ele diz que o treino foi muito cansativo, mas foi muito produtivo. De repente o protagonista vê uma pessoa no céu, e logo nota que essa pessoa estava no domínio da alma vazia. Nisso é explicado que para um cultivador voar, ele tem que ter alguma habilidade bestial ou usar uma espada, mas quando um cultivador chega no domínio da alma vazia, ele pode voar sem a habilidade bestial ou espada. Enten nota que a pessoa que está no céu era uma mulher. Ele logo fica cativado por sua beleza e pensa o quanto ela é linda. Isso é quando o protagonista percebe que ela estava sendo perseguida por 3 anciões. E logo ele pensa que, baseado nas habilidades que ele possui, o melhor era ele fugir antes que fosse arrastado para a bagunça deles. Para o azar de Yan Chen, ela pousa atrás do nosso protagonista, e ele pensa que era tarde demais para fugir. Ela olha para o nosso protagonista assustada, e ele diz para ela se esconder atrás dos arbustos e não fazer barulho que ele iria ajudá-la. Ela se esconde, e logo os anciões chegam perguntando a Yan Chen se ele viu alguém passando por ali. O protagonista mente dizendo que viu uma linda jovem passando, e ela foi para outra direção. O ancião diz que era melhor o protagonista não estar mentindo, senão ele iria jogar no Vasco. O outro velho diz que a garota bebeu o afrodisíaco e também está machucada, e por isso ela não deve ter ido muito longe. Eles vão embora e o protagonista respira aliviado. De repente a beldade respirando fundo cai desmaiando, e Enten a segura em seus braços, fazendo com que ele ficasse vermelho e envergonhado. Enten a leva para uma caverna para que ela possa se recuperar. Quando a beldade acorda, Enten ajuda ela a tratar suas feridas, porém ela diz que sente o seu corpo muito quente. Nesse momento ela começa a ficar envergonhada, já Enten fica feliz que ela finalmente acordou, porém ela o olha com um olhar sedutor, e se inclina no protagonista. Enten fica sem entender o motivo dela fazer isso, quando de repente ela ataca o nosso prota e o beija. Enten lembra do velho ter dito que deu a ela um afrodisíaco, só então que o prota percebe que deve ser por isso que ela está agindo dessa forma. Ele tenta afastá-la, porém a beldade o joga no chão. E ela pensa que mesmo tentando resistir e disfarçar, ela quer muito o protagonista. E então é quando acontece o vapo-vapo, se é que vocês me entendem. Nesse momento, nos é mostrado a casa do velho Feng Nian que ajudou o protagonista. A residência estava sendo invadida mais uma vez por Zhan Tao e outros capangas, e eles estavam procurando por Yan Chen. Mais uma vez, Zhan Tao manda o velho entregar o livro de habilidade celestial, porém o velho responde que não está com ele. Zhan Tao diz que vai dar uma lição em Feng Nian, até ele resolver abrir a boca sobre o livro. Eles também penduraram o menino e a besta espiritual em uma corda. Nisso é quando voltamos para nosso protagonista, apanhando para a linda garota. Pelo que parece o efeito do afrodisíaco passou, e ela queria descontar em Yan Chen. Ele a chama de maluca, pois foi ela que subiu em cima dele, e por isso não deu para resistir. Ela amarra Yan Chen em uma corda, e sai da caverna. De repente o prota percebe que a garota está lutando contra os anciões lá fora. Nesse momento, é revelado que o nome da linda garota é Xuling. Os anciões de antes a cercam, e mandam ela parar de resistir. Xuling ativa sua técnica e diz que todos que conspiraram contra ela, vão pagar com a vida. Outro ancião diz que ela não é tão forte e por isso não deveriam subestimá-los. Na hora que os anciões iam atacar, eles percebem que tem um pessoal poderoso se aproximando, e eles eram da seita Engyue. Com isso, eles fogem de medo. Nesse momento aparece outra beldade que era aliada da Xuling. Ela fica preocupada quando vê Xuling machucada. Porém, mesmo ferida, ela diz que está bem e que não precisa se preocupar. Xuling diz que eles poderiam voltar para a seita, porque ela tinha uma coisa para fazer antes. Nisso ela pensa que vai atrás de Yan Chen, e fazer ele pagar por roubar a sua primeira vez. Quando a beldade chega na caverna, ela vê que Yan Chen não estava mais lá, e pensa que era melhor não encontrá-lo, senão acabará com ele. Ela lembra do que fez e tenta disfarçar dizendo que aquilo foi ruim. Mas na verdade todos sabemos que ela gostou. Isso é quando chega outra beldade pegando a desprevenida. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa naquela caverna,
e Xuling tenta disfarçar dizendo que não aconteceu nada. A Beldade continua perguntando se ela está procurando alguma coisa, porém ela diz que não era nada. Logo a irmã mais velha percebe que ela está mentindo, porém a Xuling disfarça e fala para elas irem embora. Yantian escondido diz que passou perto e que quase morreu. Nisso é quando voltamos à casa do velho Feng Nian, e vemos Zantao batendo no menino, enquanto o outro discípulo chicoteava o velho. Zantao diz que o velho vai se arrepender por não entregar o livro, e que vai fazê-lo implorar pela vida. Os discípulos dizem para ele tomar cuidado, porque o velho era um ex-ancião da seita, porém Zantao diz que ele não passava de um lixo sem cultivo. Ele continua falando que vai queimar a águia, já que eles consideravam ela da família. E rindo, o vilão diz que fazer isso seria divertido. Zantao manda os discípulos acabarem com a águia, e eles com um sorriso no rosto dizem que vão comer a besta espiritual. No momento em que eles iriam atacar, Yantian chega, e logo vê Zantao maltratando seus amigos. Yantian, ao presenciar a cena, diz que ninguém o salvaria de ser destruído por ele. Zantao confiante ataca nosso protagonista, porém ele avança para cima do figurante aguentando sua habilidade. E logo Yantian desfere um golpe em cheio no vilão, o fazendo cair no chão. Zantao diz para os capangas não ficarem parados, e atacarem o nosso prota. Logo os discípulos avançam para cima de Yantian. Yantian com sua aura derruba os figurantes, e logo tira o velho e o menino do tronco. Feng Nian diz para o nosso protagonista não se culpar por isso. Yantian, angustiado, promete que a partir daquele dia ele iria proteger os dois, e faria de tudo para que ninguém pudesse machucá-los novamente. Os capangas pedem misericórdia, e diz que estão arrependidos, porém o protagonista diz que mesmo que eles estivessem arrependidos, eles sofreriam as consequências. Yantian nesse momento acerta os capangas e destrói seus meridianos. Logo após isso ele vai atrás de Zantao, que morrendo de medo pede para ele não chegar perto. Ele tenta ameaçar Yantian, dizendo que seu mestre é o dono de um dos pavilhões da seita, e que se o protagonista fizesse algo com ele, o mestre iria atrás dele. Yantian diz com um olhar frio, que não tinha medo, e que ninguém o salvaria da morte naquele dia. Nisso é quando o prota acerta um chute em Zantao, e também destrói seus meridianos. Ele continua batendo no vilão, e diz que o faria pagar 1000 vezes pelo que ele fez. Yantian joga as agulhas envenenadas que ele aprendeu do livro, em direção ao figurante. Acertando nele o vilão começa a gritar de dor. Zantao se ajoelha, e diz para Yantian perdoá-lo. Ele continua falando que só fez isso porque Zhao Long, que é o seu irmão mais velho, obrigou ele a fazer isso, e que é o próprio Zhao Long que quer o livro de habilidade celestial. O protagonista vai embora, e diz que mesmo que ele morra, ele faria Zhao Long pagar por isso. Nisso é quando vemos o mestre de Zhao Long ensinando os discípulos e nos é revelado que o nome dele é Zhehong, e ele era ancião da montanha Tianyang. Nesse momento Yantian grita por Zhao Long e diz que estará esperando por ele na arena de combate. Os discípulos ficam sem acreditar no que estava acontecendo. Eles se perguntam quem era louco o suficiente para desafiar o Zhao Long, pois ele era um dos discípulos mais fortes do mestre. Nisso é quando o mestre pergunta para Zhao Long quem está o desafiando. Ele responde que era um discípulo externo e o nome dele era Yantian. Logo o mestre lembra que ele é o garoto sem talento, e que ele tinha recusado como discípulo. O mestre diz que era para Zhao Long acabar com ele, mas não matá-lo, pois ele não quer que sua montanha tenha uma má reputação de bater em gente fraca. Chegando na arena, Yantian estava esperando Zhao Long. Os discípulos comentavam entre si, pois eles pensavam que Yantian desafiou Zhao Long para ganhar reputação. E nesse momento é quando o figurante chega na arena. Isso é quando os discípulos fazem um corredor, e se curvam para receber o Zhao Long. O vilão diz para o nosso protagonista que deixou passar naquele encontro e que ele estava cortejando a morte, por ter ido até a sua montanha para o desafiar. Yantian diz que não tem medo dele. Enquanto isso outros figurantes dizem para o nosso protagonista se colocar no lugar dele, e que não era para falar com Zhao Long dessa maneira.
Zhao Long interrompe os figurantes e diz que essa será uma boa oportunidade para testar as suas novas habilidades. Zhao Long continua falando que era para eles terem uma luta justa e ter um duelo de acordo com as regras da seita. Ele continua dizendo que desde os tempos antigos, todas as batalhas dentro da arena deveria haver uma aposta entre os combatentes, e que eles deveriam apostar. Yan Qin pergunta o que Zhao Long sugere apostar. O vilão diz que o perdedor passará a vida toda servindo ao vencedor. Nesse momento todos ficam dizendo que o Prota irá se tornar escravo de Zhao Long. Porém, Yan Qin diz que essa aposta era muito leve, e que eles deveriam apostar algo maior. O nosso protagonista diz que eles deveriam apostar a própria vida. Zhao Long, rindo, diz que ele está com pressa de conhecer o outro mundo, então ele iria ajudá-lo a realizar seu objetivo. Nesse momento o vilão ataca o protagonista, que rapidamente defende sua investida. Zhao Long pensa que subestimou um pouco Yan Qin. O Prota revida o ataque do figurante que com dificuldades acaba desviando. Isso é quando todos na plateia ficam surpresos com a força do nosso protagonista. Eles falam que Yan Qin já era para ter cansado. Pois é explicado que alguém na condensação de que, ao utilizar sua habilidade acabava gastando energia muito mais rápido. Porém o Prota continuava com seu ritmo e sem demonstrar sinais de cansaço. Zhao Long acerta a espada de Yan Qin e tira a espada das mãos dele. Nesse momento, ele ataca o protagonista com um golpe chamado Garras do Lobo. Yan Qin, desprotegido, consegue esquivar do ataque. Rapidamente ele aparece na frente do vilão e acerta um chute em cheio no rosto dele. Zhao Long fica com raiva e tenta acertar o protagonista com um golpe, porém ele desvia e diz que o vilão está cheio de abertura. Yan Qin provoca o vilão e diz que isso era apenas o começo, pois o vilão estava destinado a ser derrotado por ele. Os figurantes de queixo caído pensam que as habilidades de Yan Qin eram incríveis, e que nenhum golpe que ele dava era conhecido por eles. Além disso, suas habilidades pareciam básicas, mas ainda assim eram suficientes para acabar com Zhao Long. O vilão, desesperado, tenta usar sua técnica mais forte, e ela se chamava Rugido do Lobo Azul. Os figurantes pensam que essa técnica era muito poderosa, e que agora sim seria o fim do nosso protagonista. Porém nesse momento, Yan Qin acaba com a técnica de Zhao Long acertando ele com a palma do trovão. O vilão incrédulo diz que isso era impossível, pois o Rugido do Lobo Azul era uma habilidade secreta da montanha Tianyang, e ela era conhecida por ser agressiva, e muitos tinham sido derrotados por ela. Mas Yan Qin, que era um discípulo externo, e que estava na primeira camada da condensação de Qi, estava bloqueando esse ataque como se não fosse nada. Isso faz todos pensar que o protagonista era muito forte e resistente. O protagonista vai para cima do vilão, e diz que acabou para ele. Nesse momento Yan Qin quebra a espada de Zhao Long, e todos os figurantes ficam impressionados, porque Zhao Long perdeu mesmo estando na quinta camada da condensação de Qi, enquanto o Prota estava apenas na primeira camada. Yan Qin diz que a vida do vilão terminava naquele momento. Os figurantes pensam que Zhao Long era um discípulo importante da seita Tianyang, e se ele fosse destruído, o protagonista não iria sobreviver. Zhao Long tenta intimidar o Prota, dizendo que era um discípulo importante para sua montanha, e que por isso o protagonista não poderia acabar com ele. O vilão pensa que Yan Qin não teria coragem de atacá-lo, isso porque ele tem muitas pessoas o apoiando. Os figurantes fora do ringue dizem para o Prota que se ele encostar em Zhao Long o mestre não iria perdoá-lo. Yan Qin diz que antes da batalha eles fizeram uma aposta, e que ele deveria cumprir. Nesse momento aparece uma garota tentando acalmar o protagonista. Ela diz para ele se acalmar, e que não era para levar esse caso tão a sério. Isso nos é revelado que o nome dela era Su Xin. Yan Qin pergunta se fosse ele o derrotado, ela faria a mesma coisa por ele. A garota disfarça, e diz que acabar com Zhao Long não seria bom para o futuro dele. Nesse momento Yan Qin lembra de sua antiga amada, e pensa que esse tipo de atitude nada mais é do que uma farsa para esconder a sua hipocrisia. Yan Qin pergunta para Su Xin o que ela realmente queria dele.
A garota mentindo diz que só quer que ele não se perca acabando com alguém. Yen-Chin pergunta o que ela faria se ele destruísse o vilão. O prota continua dizendo que, se fosse ele o perdedor, ninguém ia defendê-lo, e que eles acabariam com ele sem pensar duas vezes, por isso não era necessário mostrar para ele gestos mentirosos de compaixão. Yen-Chin ativa sua técnica, e na hora que ele ia dar o golpe final em Zhao Long, o mestre dele chega para impedir o protagonista. Zhao Long e todos na plateia ficam felizes com a aparição do mestre. Zhao Long pede para o mestre ajudá-lo, e diz que o protagonista era louco. Os figurantes começam a insultar Yen-Chen, dizendo para o mestre fazer justiça e levá-lo para o salão de julgamento porque ele é arrogante, e no futuro poderia piorar. O mestre pede para Yen-Chen abaixar a espada, e diz que ele é forte, e por isso ele poderia se tornar seu discípulo. Todos ficaram surpresos, porque o mestre convidou Yen-Chen, isso porque era raro um mestre fazer um convite em público. Logo os figurantes pensam que o protagonista não hesitou em duelar com Zhao Long, e que tudo isso era para chamar a atenção do mestre. Com isso todos pensam que Yen-Chen conseguiu seu objetivo de ser discípulo da montanha Tianyang. Porém, jogando um balde de água fria nos discípulos, Yen-Chen agradece o mestre pelo convite. Mas ele diz que rejeita a proposta do mestre. Nisso todos ficam sem entender, porque o mestre Zhehong é o mais forte entre as três principais montanhas. Por isso muitos discípulos querem ele como seu mestre. Eles pensam que é a primeira vez que Zhehong faz um convite em público, e também é a primeira vez que recusam um convite dele. O mestre, com raiva da recusa, ativa sua aura e manda o protagonista repetir o que ele disse. Yen-Chin repete, e diz que não quer ele como seu mestre. Nesse momento ele pensa que não é tão idiota quanto Zhehong pensa, pois quando ele quis ser um discípulo foi ignorado e tratado como lixo, e agora que o mestre viu seu potencial ele tem a cara lavada de fazer tal convite. Todos pensam que o protagonista foi tolo, e que agora o mestre fará ele sofrer, pois Zhehong é conhecido por não levar desaforo, e por isso ele não viveria uma vida normal dentro da seita. O mestre chama Zhao Long para ir embora, porém Yen-Chen diz que ele não vai a lugar nenhum, pois eles apostaram suas vidas durante a batalha, e por isso o vilão teria que cumprir a aposta. Furioso, o mestre tenta atacar Yen-Chen, e diz que ele está cortejando a morte. O prota diz que se o mestre tentar atacá-lo ele vai acabar com Zhao Long. Zhehong pergunta se o protagonista está o ameaçando. Yen-Chen diz que o mestre está exagerando. Porém, como regra da seita, eles deveriam cumprir o que apostaram. O protagonista continua falando que se o mestre pedir para ele soltá-lo, ele pode fazer isso, mas o ancião teria que demonstrar bom senso e não atacá-lo depois. Porém, se a intenção do mestre era o fazer mal, ele iria destruir o discípulo dele. Yen-Chen pensa que não queria acabar nessa situação e ser destruído junto com o vilão. Mas se ele não resistir, não será de todo mal, pois ele teria conseguido ajudar o velho Feng Nian. O prota continua falando com o mestre, que seria ruim para a reputação de sua montanha, se ele o fizesse mal na frente de tantas pessoas, e ainda por cima sacrificando seu próprio aluno. Sem contar que ele é um discípulo externo e sem importância, mas Zhao Long é um dos discípulos promissores dele. Zhehong pergunta se Yen-Chen tem ideia de suas ações, e então, o ancião ativa sua aura para destruir o protagonista. Nesse momento ele recebe uma mensagem do Mestre Supremo da seita. Ele diz que é um crime acabar com um discípulo, e se ele pretende ir contra as regras da seita. O ancião com raiva fala que Yen-Chen está querendo destruir seu discípulo, e se o mestre da seita pretendia ficar do lado dele. O ancião ri, e diz que não está do lado de ninguém. Porém os dois apostaram suas vidas na arena de combate, então Zhehong não tinha direito de dizer que Yen-Chen está querendo destruir o discípulo dele. E por isso ele não tinha motivo para defender ninguém. O ancião supremo continua falando que Yen-Chen já desistiu de acabar com Zhao Long, e que ele não precisava atacar o prota. O ancião conclui dizendo que Zhehong perdeu, e que não há nada para fazer sobre isso, por isso ele deveria perder com dignidade. Zhehong full pistola, joga um saco com pedras espirituais para Yen-Chen.
E com isso ele pega o seu discípulo e diz que o protagonista vai pagar pelo que fez no dia de hoje. Com isso, os rumores e as notícias da vitória do protagonista sobre Zhao Long começam a se espalhar pela seita. É mostrado a Su Xin falando com o seu mestre da montanha Ren Yang sobre a vitória de Yan Qian. Quando o mestre escuta, ele fica surpreso com a notícia. Chegando à noite, Yan Qian está olhando sua recompensa, que ganhou do mestre de Zhao Long. Ele pensa consigo mesmo que o ancião Jerome é astuto e perigoso, por isso ele deveria tomar cuidado, e que era certo dele ir atrás de vingança. Nesse momento Yan Qian volta para a casa do velho. Todos estavam reunidos, e Feng Nian tenta falar com o protagonista sobre o ocorrido, mas Yan Qian diz que estava tudo bem, e que não era para ele se preocupar com o que aconteceu. Feng Nian pensa que nunca imaginaria que depois de salvar um homem desconhecido, ele se preocuparia tanto com sua situação. Isso nos é explicado, que desde que o velho foi expulso e perdeu o seu cultivo, ninguém se preocupava com ele. Todos o chamavam de lixo, ele foi menosprezado pelos seus irmãos de seita que tanto o ajudou. A situação piorou tanto, que até os seus próprios discípulos começaram a ir atrás dele para criar problemas. Nisso é quando ele olha para Yan Qian, e pensa que comparado aos irmãos de seita, e aos seus antigos discípulos, Yan Qian era um garoto raro, com um coração puro e bondoso. De repente alguém chega na casa do velho. Yan Qian se surpreende, porque a pessoa que estava ali era Su Xin. O nosso protagonista pergunta o que ela queria tão tarde da noite. Ela, olhando de forma arrogante, diz que o mestre da seita Ren Yang está convidando ele para ser seu discípulo. Su Xin diz para Yan Qian que se ele aceitar, deveria ir na seita. E então ela joga um cartão para ele. Yan Qian diz que está surpreso com o convite. Su Xin, antes de ir embora, diz que ele poderia fazer o que quiser com o convite. Ela, arrogante, diz para ele não ficar convencido só porque derrotou Zhao Long, e que tem gente na seita que pode destruí-lo facilmente. E com isso ela vai embora. O velho Feng Nian diz que Yan Qian deveria aceitar o convite, pois a montanha Ren Yang é uma das 3 mais poderosas da seita. Yan Qian estava pensando em aceitar. Quando de repente aparece outro discípulo da seita, ele já chega perguntando se foi ele que derrotou o Zhao Long. É revelado que o nome dele era Yuan, e ele era discípulo da montanha Jiyang. Também com um olhar arrogante, ele diz que tem uma mensagem do seu mestre. E diz que o mestre chamou o protagonista para ser discípulo da montanha Jiyang. Ele continua falando que Yan Qian não sabe os perigos que o aguardam na seita, por isso ele deveria ser grato pelo convite do seu mestre. Yan Qian pensa o quanto isso é irônico. Até pouco tempo ninguém queria aceitá-lo como discípulo, mas agora todos estão tentando recrutá-lo. Quando estava indo embora, Yuan diz que o prota pode fazer o que quiser, pois ele não é nada aos olhos da montanha Jiyang. Yan Qian diz para o velho, que mesmo ele tendo dito para aceitar os convites de uma das 2 montanhas, ele irá recusá-las, pois as 2 montanhas estão apenas o menosprezando. E ele pensa que se aceitar o convite de um deles, ele estaria apenas procurando problemas para si mesmo. O prota continua falando que já viu como uma seita é de verdade e que nelas apenas os mais fortes são respeitados da mesma forma que os mais fracos são menosprezados. O velho, acenando com a cabeça, diz que vai apoiar sua decisão, e que era para ele dar o seu melhor. Levantando cedo, Yan Qian cultiva e logo vai em direção da seita. Chegando lá todos olham para ele e ficam cochichando, dizendo que ele ganhou de Zhao Long, mas não terá vida fácil, pois eles ouviram que Jerong permitiu que os discípulos diretos saíssem do cultivo isolado, para acabar com o prota. Yan Qian, ouvindo isso, diz que precisa se apressar, e ficar forte o mais rápido possível. Nesse momento Yan Qian vai na loja de artefatos. Chegando lá, ele cumprimenta o dono da loja, que diz que pode procurar o que ele precisar, porém não era para pegar nada escondido. Yan Qian fica surpreso com tantos artefatos de valor para o cultivo. Quando de repente uma lótus de fogo chama sua atenção. Ele se aproxima do artefato, mas na mesma hora se arrepende, pois a flor era muito cara. Ele continua observando os outros produtos, e diz que aqueles artefatos iriam ajudá-lo a avançar no cultivo muito mais rápido,
porém o preço era muito alto. Yan Chen desiste dos artefatos e vai para a ala dos pergaminhos. Nisso ele vê um pergaminho que ensina a refinar jade espiritual. O ancião, vendo o interesse de Yan Chen, pergunta se ele quer comprar aquilo. O velho careca diz que o pergaminho era barato, por isso o prota poderia comprar. Yan Chen estranha porque algo tão valioso seria barato. O protagonista pergunta ao ancião se aquele pergaminho de refinar era falso. O ancião diz que o valor do pergaminho realmente é caro, mas é inútil nas mãos de cultivadores comuns. Ele continua dizendo que para refinar a jade, o cultivador deveria possuir um fogo terrestre em seu corpo. Isso acaba surpreendendo Yan Chen. O ancião explica que na seita Engyue só existe um fogo terrestre, por isso o pergaminho era inútil para todos naquele lugar. Yan Chen diz que vai comprar aquele pergaminho, e paga o ancião. O velho, feliz achando que o prota era burro, diz que ele poderia continuar comprando o que quisesse. Yan Chen, feliz, pensa que, se um fogo terrestre pode refinar a jade líquida, imagina o seu fogo espiritual, que é muito mais forte do que um simples fogo terrestre. Ele pensa que teve muita sorte, na hora que o prota estava indo embora. O seu fogo espiritual começou a ressoar. Logo o fogo guia Yan Chen todo feliz até o tesouro. Chegando no local, ele vê uma garrafa, e olhando dentro, o protagonista diz que ela não parece nada especial, porém havia um grande espaço dentro dela. O protagonista diz que vai acreditar na chama, e compra a garrafa. Porém ela era muito cara. Isso faz com que Yan Chen gaste todos os seus recursos. O ancião, feliz, diz para ele voltar sempre. Chegando em um local isolado, o protagonista tenta ativar a habilidade da garrafa, achando que ia sair algo incrível. O prota fica meia hora esperando e nada acontece. Quando o prota percebe que a garrafa não tinha nada dentro, ele fica com raiva. E triste, Yan Chen diz que gastou toda a sua fortuna na garrafa e ela não deu retorno. O protagonista tenta estudar a habilidade de refinar a jade líquida. Chegando à noite, depois de estudar, ele diz que entendeu o pergaminho, e que iria precisar de 12 ingredientes para refinar sua jade. Com pressa, Yan Chen começa a coletar os itens para começar a refinar. Chegando em um local, ele pega uma orquídea de neve, que era o último ingrediente. Só que nessa hora aparece uma mulher dizendo para o protagonista entregar a orquídea, porque aquilo era dela. Yan Chen tenta argumentar, dizendo que viu aquela erva primeiro, e que por isso ela deveria ir atrás de outra que com certeza ela iria encontrar. Com raiva, ela não quis saber das desculpas de Yan Chen, e acaba o atacando. O poder do ataque era tão forte que ele mal consegue defender. No momento em que o protagonista estava defendendo um ataque, ele recebe outro golpe furtivo de uma pessoa da seita. Isso faz ele ser ferido gravemente. Yan Chen, morrendo de dor, coloca a mão no peito. É-nos revelado a pessoa que atacou o prota escondido. E o nome dele é Qihao, e ele é discípulo interno da montanha Henyang. Bom pessoal, esse foi o fim de mais uma parte. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, para continuarmos juntos nessa jornada. Não deixe de comentar, que logo estarei trazendo a parte 3 dessa história. Muito obrigado e até o próximo vídeo.